quem voltou! Sim, depois de quase 4 anos longe, estou de volta. Era algo que eu queria fazer há muito tempo, porque toda vez que eu gravava um vídeo eu sempre me sentia bem, me sentia feliz. E muita coisa mudou na minha vida. A gente vai bater um papo sobre os mesmos assuntos que a gente já batia antes, mas vai ter um assunto novo e é um dos assuntos que eu mais vou abordar aqui do canal, que é sobre maternidade. Sim, agora eu sou mamãe, então muita coisa realmente mudou e eu quero compartilhar esse assunto porque quando você engravida, né, quando você descobre lá, faz o teste e dá positivo, tudo começa a mudar a partir dali. E você até acha que você vai se preparar, que você vai fazer curso, que você vai ler muito, vai pesquisar e que você vai estar preparado para a maternidade em si, para o que é ser mãe, né? E na verdade a gente não se prepara, a gente só vivencia. Então, óbvio, tem muitas coisas que, se você tem o conhecimento, facilita muito a passagem, mas a gente nunca vai saber se não passar. Realmente é uma tarefa muito difícil, mas que eu agradeço muito a Deus, porque se hoje eu sou mãe, é porque com certeza Ele acredita que eu sou capaz disso. Bom, e para esse começo serão vídeos novos aos domingos, uma vez na semana, e o assunto que eu vou abordar para agora é realmente a maternidade, tudo que eu passei ao longo dos 9 meses, e eu vou separar por trimestre, porque sim, as coisas mudam de um trimestre para o outro, então eu acho bacana abordar, para também não ficar muito longo o vídeo e a gente poder esclarecer bem cada detalhe. Então, se vocês tiverem dúvidas, curiosidades, deixem aqui nos comentários que eu vou acrescentando ao longo dos vídeos, tá? E nesse primeiro eu vou abordar sobre o primeiro trimestre, que na verdade que é um trimestre onde a mistura de sentimentos e emoções é muito grande, né? Porque você tem a felicidade, pra quem, claro, tava tentando, quis, desejou ser mãe e tudo mais, a emoção e a felicidade de ter conseguido, mas ao mesmo tempo insegurança, medo, e é uma fase muito crítica, onde você precisa tomar todo cuidado. Não que ao longo da gestação você não precise, claro, mas no começo sempre tem aquela insegurança, ai, se eu fizer isso, eu vou perder, não vou. E é engraçado, eu lembro que assim, eu até mudei a forma de eu andar. Eu andava mais devagar, porque eu sempre fui uma pessoa que anda muito rápido. E eu pensava, será que se eu andar rápido vai fazer mal, eu vou perder a criança? Realmente a gente fica meio doida, fica meio maluca. Mas antes de começar, eu vou voltar um pouquinho lá atrás, que foi na trajetória para eu engravidar. Eu engravidei com 28 anos. 28? 28. Sim. Olha, eu tô maluca. E aí, o que acontece? Eu sempre tomei anticoncepcional desde os 16 anos. Não sou médica, tá? Tô falando pelo meu corpo. E eu tomei sem parar. Então foram mais de 10 anos. E o que aconteceu? Quando a gente decidiu começar a tentar engravidar, o primeiro ponto importante foi vamos tentar, sim, ok. Só que não vamos ficar encanados, né? A gente tenta, se vier, veio, ótimo, maravilhoso. Se não vier, a gente vai continuar tentando. Porque realmente o psicológico, ele mexe com a gente. Com a gente eu digo com nós mulheres, tá? Pro homem é muito diferente a gestação. Esse processo, né? E daí, então eu decidi parar de tomar pílula em 2018, mais ou menos em junho, julho de 2018. Vou ser bem sincera, o meu organismo, ele só entendeu que eu não tomava mais anticoncepcional depois de uns 3, 4 meses. Porque eu sempre tive a menstruação desregulada, né? Ela não vinha certinho assim, na semana que teria que vir, toda sexta-feira, no mesmo horário e tal. Então vinha cada mês uma semana, cada mês um dia, enfim, era bem complicada. Quando eu era mais novinha, né? Daí, nesses 3, 4 primeiros meses, a menstruação ela vinha certinha,
como se eu estivesse tomando ainda o anticoncepcional. Eu lembro que sempre vinha toda sexta-feira à noite, né? Naquela determinada semana que estava previsto para vir. E vinha toda sexta-feira à noite, tudo certo. Então, até o meu organismo entender que eu não estava mais tomando aqueles hormônios, né, aqueles remédios, demorou um pouquinho. Daí, após isso, eu já comecei a sentir diferenças, né? E o que aconteceu? Em dezembro, então voltando um pouquinho, só pra vocês não se perderem, eu parei de tomar em junho e julho. Em dezembro, a minha menstruação, ela atrasou 3 dias. Aí eu, nossa, fiquei desesperada, quis sair igual uma louca na farmácia, comprar o teste, porque eu sempre tive o sonho de ser mãe, realmente. A minha vida, eu sempre falava e era o sonho da minha vida ser mãe. E, então eu tava muito com aquilo, e foi o que eu falei pra vocês um pouquinho antes. O psicológico, ele derruba a gente. E aí o que eu fiz? Fui na farmácia, comprei 2 testes. Comprei um daqueles mais baratinhos, porque olha que maluca, na minha cabeça, às vezes se não der certo, pode ser porque ele é barato, mas não tem nada a ver. E comprei aquele mais caro e tal, que aparece que tá grávida, as semanas, enfim. Fiz, e o que aconteceu? Deu negativo. Fiz o segundo, que eu falei, mais baratinho, né? Deu negativo de novo. E aquilo foi muito ruim pra mim. Eu fiquei muito chateada, muito triste, pensei até em desistir. E eu pensava, por que Deus tá fazendo isso comigo, né? Será que eu não sou capaz? Ele não ia fazer isso comigo, sempre foi o sonho da minha vida ser mãe e eu não posso ser mãe. A gente fica muito inseguro em relação a poder ou não gerar um filho. E eu tenho uma amiga que eu falo que ela é o anjinho na minha vida. E eu cheguei a conversar disso com ela e ela falava pra mim assim, que eu não podia pensar isso, né? Que às vezes uma pessoa gerava um filho antes de mim porque ela tinha um propósito naquele momento e talvez não fosse a hora, talvez eu não estivesse pronta. Então ela falava muito isso pra mim, agradece toda noite, agradece por ele estar preparando um filho pra você e que quando você estiver pronta, ele vai te mandar. E aquilo ficou na minha cabeça. E eu comecei a fazer isso. Não todas as noites, mas algumas eu fazia, eu agradecia e pedia e desencanei. Falei, eu vou desencanar, não tenho o que fazer, quando tiver que ser, vai ser, né? E aí, um belo dia, e aí é o que eu falo, né? Quando tem que ser, realmente tem que ser. No Dia das Mães, olha que presente. Dia das Mães no domingo. Na verdade, o que aconteceu? Tava previsto conforme o meu organismo pra minha menstruação descer na sexta-feira, né? Dia das Mães, domingo. Na sexta-feira desceu. Normal. Putz, fiquei triste e tal, mas passou. Sábado continuou vindo e tal, no domingo também, só que eu suspeitei de uma coisa que foi diferente. A cor do sangue estava diferente, desde sexta, sábado e domingo. E daí, eu suspeitei, porque geralmente no primeiro dia é super normal, né, vir de uma cor diferente, mais amarronzada, enfim, mas já tava no terceiro dia. Então eu fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha. Mas era Dia das Mães, então eu fui curtir o dia. Lembra que eu falei que eu tava desencanada? Muita gente percebe que engravidou porque a menstruação atrasou. Não foi o meu caso, né? A minha menstruação não atrasou. E daí eu fui curtir o dia, almocei com a minha família. E depois fui almoçar com a família do meu marido. O tempo foi passando e nesse dia eu fiquei com uma alergia muito louca. Eu tenho rinite, eu não parava de espirrar. E aí eu resolvi passar na farmácia. Mas era o quê? 10 horas da noite. E eu falei, vou comprar um antialérgico e já vou aproveitar e comprar um teste. Falei pro meu marido, vou comprar um teste por desencargo. Comprei, adivinhem só, do mais baratinho, né? Daí esperei os 3 minutinhos, né? E positivo. Os 2 pauzinhos lá. Na hora que eu olhei, é engraçado que assim, a gente sempre faz 1000 planos, né? Porque eu vou fazer isso quando eu for fazer o teste, eu vou gravar isso e aquilo. E
não dá pra fazer nada. E aí eu simplesmente gritei, ferrou, chamei ele veio correndo, e aí a gente ficou na dúvida se tava, se não tava, e aí eu falei, não, se troca, vamos voltar na farmácia, porque eu tava tão desencanada que eu só comprei um teste dessa vez. E eu voltei na farmácia, comprei aquele mais caro que aparece e tal, fiz novamente, e aí apareceu lá, grávida de 2 a 3 semanas. Daí depois a gente fica com aquele impasse, conto pras pessoas, não conto, espero os 3 meses, não espero. E pra família a gente decidiu contar. Então eu liguei pros meus pais não estavam em casa ainda, que era dia das mães, tava todo mundo comemorando, né? Então a gente foi pra casa dos pais dele, chegou lá, a gente fez a surpresa, filmou e tudo mais, e aí depois a gente foi pra casa dos meus pais e contou. E a partir daí é uma nova jornada que acontece na nossa vida, né? Então tudo muda, e aí o próximo passo é agendar a consulta com o meu ginecologista para poder fazer todos os exames e seguir adiante. Uma coisa que eu não tinha falado pra vocês é que antes de engravidar eu já tinha conversado com o meu médico e já tinha falado pra ele que eu queria tentar. Então eu já comecei a tomar, né, uma vitamina que a gente toma sempre antes de engravidar e continua depois que engravida, tá? Que é uma vitamina pra fortalecer o bebê, né? E ele crescer saudável. E a gente toma ela pelo menos os 3 primeiros meses. Uma coisa que eu não quero fazer aqui, eu não quero citar nomes de remédios nem nada, porque foi o que eu falei, eu não sou médica, não entendo. Então eu quero deixar essa parte de lado, eu vou contar a minha experiência pessoal, tá? Bom, eu acho que pro primeiro vídeo é isso, não quero me estender muito nos vídeos e vamos deixar essa parte 1 do primeiro trimestre e na semana que vem eu volto com a parte 2 e aí sim, já grávida com todos os detalhes, tá bom? Até o próximo vídeo, um beijo!